Olá, bom dia irmãos, bom dia a todos. Meu nome é Vinícius Nardi. Quero deixar uma palavra com vocês hoje. Hoje é meu primeiro dia da quarentena, então estou aqui em casa fazendo esse segundo vídeo para nós igrejarmos dentro das nossas casas, porque acredito que a maioria esteja de quarentena também. Quero deixar essa palavra com vocês. A palavra do Senhor, ela diz no livro de Reis o seguinte: quando o reino de Israel se dividiu em dois, o reino do norte e o reino do sul, o reino do norte ele foi muito infiel ao Senhor. Todos os reis que passaram por ali foram infiéis e Deus decretou que o reino do norte, o reino de Israel, iria se dissolver. Pois bem, isso aconteceu no ano 722 a.C., quando o exército do Império Assírio invadiu o norte de Israel e tomou Samaria, levou cativo a maioria das pessoas ali, e foi o fim do império, foi o fim do reino do norte. No reino do sul, que é o reino de Judá, Deus teve um pouco mais de longanimidade por amor a Davi e de alguns reis que se comportaram bem. Na ocasião, depois da derrota do reino do norte, reinava sobre o reino do sul o rei Ezequias. O rei Ezequias foi um bom rei, Deus se agradou dele. E ele também sofreu a investida do exército assírio. E, por misericórdia de Deus, por amor a Ezequias, o rei derrotou os assírios e de forma milagrosa. Está registrado em 2 Reis, capítulo 19 e 20, e Deus mesmo, ele invade com os seus anjos o arraial dos assírios e mata de uma vez só 18 mil pessoas. Foi algo assim miraculoso, para nós vermos o quanto que Deus nos agrada quando estamos fazendo a sua vontade. Pois bem, Ezequias foi um rei bom. O seu filho, depois a morte dele, de Ezequias, reinou Manassés. E aqui começa a entornar o caldo. Manassés foi um rei mau. Aliás, não foi um rei mau, ele foi um rei muito mau. E ele reinou sobre Israel, sobre Judá, 55 anos. Foi o mais longevo dos reis. 55 anos. E suas ações estão registradas em 2 Reis 21, de 2 a 9. Eu vou passar a ler. Fez ele, Manassés, o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões de diante os filhos de Israel, pois tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai havia destruído, e levantou altares a Baal e fez um poste ídolo, como que fizera Acabe, rei de Israel, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor. Queimou seu filho como sacrifício. Olha que terrível. Queimou, quando diz assim, foi entregue a Moloque, a um deus pagão que havia em Canaã, que era baseado em sacrifício de crianças. Adivinhava pelas nuvens, era goureiro e tratava com médiuns e feiticeiros. Prosseguiam em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. No final ele diz assim, versículo 9: eles, porém, não ouviram, e Manassés, eles quem? O povo, não ouviram ao Senhor. E Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior que todas as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Olha que terrível que foi esse homem. Ele praticamente aboliu o reino de Deus de Judá, do reino do sul. Pois bem, passa-se 55 anos, ele morre e reina em seu lugar seu filho Amon. Amon também foi mal diante do Senhor. E Amon reinou apenas 2 anos.
E nesses 2 anos foram também, juntando os 55 de Manassés, 57 anos que o povo não adorava ao Senhor, que o povo vivia através das maldades desses reis. Bom, depois de Amon, entra no seu lugar seu filho Josias. Porém, Josias foi um rei bom, e um rei muito bom. Ele reinou 38 anos, e quando começou a reinar ele tinha 8. Acredito que foi assistido por sacerdotes, por pessoas de boa índole, de pessoas que queriam restituir o culto ao Senhor. E quando ele fez 18 anos, já estava bem maduro no seu reinado, ele faz uma proposta aos sacerdotes para que se reconstrua a casa do Senhor, que estava destruído, que estava muito defasado durante anos e anos sem manutenção. Então ele busca fundos, ele pega as ofertas que haviam naquele tempo para a reconstrução e manda alguns sacerdotes, obreiros, para que reconstruam o local, a casa do Senhor, o templo, para que volte a fazer como tinha na época de Salomão. Esses homens vão lá e para fazer a obra, porém acontece algo surpreendente. Eles encontram quem encontra é o sacerdote Ilquias. Ele encontra um tesouro maior do que ele estava procurando ali. Ele encontra nada mais, nada menos do que o livro da lei, o Pentateuco, estava lá jogado fora. E quando ele se depara daquilo, ele reparou no verdadeiro tesouro, irmãos, que estava sumido e ninguém tinha notícia. Ele leva esse tesouro, o livro da lei, para o rei. O rei Josias, quando ele passa a ler o livro, ele se encanta. Isso está registrado em 2 Reis 22:11. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes, de tanta emoção que ele estava, de fazer a coisa certa, de ler aquele livro. Esse livro estava perdido 67 anos, 55 anos do reinado de Manassés, 2 de Amon e 10 o próprio Josias, que ele tinha 8 anos, e com 18 anos ele começa toda essa empreitada. Então, irmãos, 67 anos longe do livro da lei. Olha que desgraça, que virou aquela nação. Josias, então, ele passa a entender o livro e passa a fazer tudo de acordo com o que estava escrito no livro da lei, como está aqui registrado. Agora, 2 Reis 23:1-3. Josias renova a aliança com o Senhor. Então deu ordem o rei Josias, e todos os anciãos de Judá, de Jerusalém, se juntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. E leu diante deles, olha que bênção, leu diante deles todas as palavras do livro da aliança, que foram encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor, pois o seguiram, para o seguirem, guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo anuiu a esta aliança. Então, olha como foi o rei Josias. Então, dele, irmãos, Deus se agradou tanto, que diz aqui no versículo 23, capítulo 23, versículo 25:
Antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele, nunca se levantou outro igual. Vejam a importância de se ter em mãos isso aqui, ó, o livro da lei, o livro do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, ou você que está me assistindo, você está de quarentena na sua casa, talvez pensando em que fazer, toma este livro, encontre-o, reconcilie-se com Deus, encontre a verdadeira vontade de Deus na sua vida, seja um rei Josias na sua vida e os que estão ao seu redor. Está aqui, está claro. Isso é o que agradou o Senhor desde o início e permanece até hoje. Isto é algo tão importante que depois do rei Josias reinou sobre Israel seu filho, e seu filho foi mal diante do Senhor. E Deus, na época de Manassés, havia dado já um destino a Judá, que era para também destruir, assim como Israel foi destruído, o reino do norte em Samaria, o reino do sul seria também destruído por causa dos males de Manassés. Porém, Deus se agradou tanto de Josias que prolongou os dias, prolongou os tempos, e apenas após a morte de Josias que Deus veio a cumprir essa palavra, porque seus filhos foram maus e foram entregues ao rei da Babilônia, ao rei Nabucodonosor. E essa agora passa a ser outra história. Mas fica essa palavra para você que está de quarentena, você que está na sua casa. Pegue um livro, medite nas palavras do Senhor. Você vai encontrar muitas coisas preciosas para a sua alma. Deus abençoe.